Lemos assim de pé, com o favor de Deus, em 1 de Reis, capítulo 17, no versículo 9, diz a palavra do Senhor. 1 de Reis, capítulo 17, versículo 9, disse Deus a Elias: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e fica ali, porque eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e disse-lhe: traze-me, peço-te, uma vasilha com água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele chamou e disse-lhe: traz também um bocado de pão na tua mão. Porém a mulher respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, vou prepará-los para mim e para meu filho, e comeremos e morreremos. Então disse-lhe Elias, versículo 13. Lemos juntos o versículo 13. Não temas, vai, faz como disseste, porém faz disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traz-me aqui. Depois o farás para ti e para teu filho. E para teu filho. Porque assim diz o Senhor, versículo 14, lemos juntos, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra maravilhosa e poderosa. Damos-te graças em nome de Jesus, do teu poder tão grande. Glorifica o teu nome na vida dos teus filhos, nas casas e famílias que estão aqui representadas, no trabalho, nas empresas, nos locais de trabalho. Estenda a tua mão em vitória sobre a vida de todos, em nome de Jesus. Amém. Tenha a gentileza de sentar. Bendito seja Deus. Eu creio firmemente, de todo o coração, que um tempo extraordinário está à nossa frente, de grandes sinais e prodígios e maravilhas e curas. Nós temos visto coisas tão bonitas de Deus. Aqueles irmãos que têm sido sarados, têm sido curados, que têm visto respostas muito fortes do poder de Deus nos assuntos da sua vida. Que chegaram no meio de lutas e batalhas, mas que venceram, que triunfaram, que hoje, a olhar para trás, as coisas todas que enfrentaram, venceram. Foram enfrentando uma luta, mais outra, mais uma batalha, mais outra, mas têm vencido todas. Olhando para trás, vê-se um caminho percorrido, um caminho que se percorreu de vitórias. E nós temos estado a estudar sobre este tema porque queremos aprofundar neste conhecimento do sobrenatural de Deus. A diferença principal entre os filhos de Deus e o mundo lá fora é que os problemas podem vir para todos. Aí não há diferença. A Bíblia, aliás, é bem clara sobre isso. Diz que não há diferença. A Bíblia diz claramente isso. Nas palavras de Jesus, em Mateus, Jesus diz assim no capítulo 7. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. No versículo 25 diz: caiu a chuva, transbordaram rios, sopraram ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Mas repare que a seguir diz assim: aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, não as põe em prática, não as executa, não faz caso das minhas palavras, esse, ele diz, é como um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram rios, sopraram ventos, deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. A diferença não está nem na chuva, nem nas águas, nem nos ventos, nem no impacto, nem nas casas. A diferença está naquele que construiu sobre rocha firme, da construção da sua vida, da construção das suas convicções, da construção dos seus sobre princípios sólidos.
daquilo que nós fazemos baseados na palavra de Deus. Naquilo que estudamos há 15 dias, começamos uma série nova sobre segredos das vitórias e sobre os segredos, por exemplo, na vida de Josué. E a diferença com a geração que tinha passado. Uma geração de gente que morreu no deserto sem nunca entrar no melhor de Deus. Nunca receberam o melhor que Deus tinha para eles. Deus falou, mas não obedeceram. Em vez de fé, encheram o coração de medo. Sentaram-se no chão a lamentar da sua vida. Questionaram Deus sobre porquê lhes tinha acontecido isso e porquê Deus os tinha trazido para ali. Pensaram mal, falaram mal, agiram mal, esperaram o pior e receberam o pior. E diz, e estes princípios não mudaram, estas coisas não se alteraram. Continua a ser verdade, esta palavra continua a ser executada. A diferença com a geração de Josué é que quando ficaram diante dos gigantes, diante das muralhas, diante dos mesmos problemas que tinham vencido os outros, olharam para eles e pensaram, com Deus eu venço. Agora, Senhor, estamos diante das muralhas, como vamos vencer isto? Esperamos as tuas instruções. Seguir as instruções de Deus. Parar para ouvir as instruções de Deus. Nós não podemos viver na letra, mas viver no Espírito. A Escritura é muito clara quando diz aqueles que são dirigidos pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Ter a humildade de buscar Deus, de se encher da presença de Deus e do poder de Deus, de seguir as instruções de Deus na nossa vida. Esse é um dos maiores segredos das Escrituras para aqueles que venceram. Por muito que parecesse que as instruções de Deus eram um pouco estranhas, dar voltas às muralhas, mas era o que Deus disse para fazer. Em todos os milagres que nós encontramos na Bíblia, nós encontramos sempre que há instruções, que foram ditas instruções. Por isso, diante de cada problema que temos que enfrentar, faríamos bem em sentar e anotar quais são as tuas instruções. Pôr um ponto de interrogação lá. Ficar a orar e pedir que Deus nos mostre quais são as instruções para vencer aquele assunto que estamos a enfrentar no momento. Seguir as instruções de Deus. Seguir os passos que Ele disser. Ouvir a sua palavra. Não sair ou desviar-se daquilo que Deus nos disser para fazer. Porque, repito, em todos os milagres da Bíblia que você vê, houve sempre instruções de Deus. Há instruções de Deus quando Ele transforma água em vinho. Há instruções de Deus quando, estas referem-se às bodas de Canaã, obviamente, no casamento das bodas de Canaã, deu ordem para que as talhas fossem cheias de água, que fossem trazidas, foram abençoadas por Ele, seguiram as instruções, fizeram o que Ele disse e depois foram apresentá-las, depois delas abençoar. E a água, quando chegou ao mestre de cerimônias para ser provada, eles sabiam que era água, eles sabiam que tinham colocado água naquelas vasilhas, mas a água no percurso, entretanto, tinha-se transformado num ótimo vinho. Em todas as instruções que você vê, milagres de Deus para as instruções que estão ali. As instruções de quem também as tem que operar, daqueles que as têm que fazer. As instruções para os 12 leprosos, para os 10 leprosos, que receberam ordem para se apresentar aos sacerdotes e no caminho, enquanto caminhavam, a lepra desapareceu. Instruções em João capítulo 9, quando aquele cego chegou e no meio das confusões que houve depois acerca de porquê que o homem era mesmo o cego ou não era, mas o cego não quis saber, o cego seguiu as instruções que Jesus deu. Ouviu claramente a voz dele a dizer-lhe, depois de esfregar os olhos com saliva e com lodo, disse, agora vai e lava-te no tanque de Siloé. E o homem seguiu as instruções.
seguir as instruções nos assuntos que você está a orar, se Deus lhe diz que o compromisso deve aumentar, se Deus lhe diz que a sua oração deve ser diária, se Deus lhe disser alguma coisa para fazer, peça a Deus, peça que Deus lhe dirija, que Deus conduza e siga essas instruções, porque nós encontramos instruções preciosas, algumas delas extremamente simples, outras um pouco incompreensíveis, mas sempre têm uma raiz da direção de Deus. E quando as coisas são entregues na mão de Deus, é normal que seja Deus a dirigir. É lógico que seja Deus que dirija, já que nós entregamos nas mãos dele, dizendo: eu não sei como resolver isto, peço que tu conduzas, que tu dirijas. Então, é um princípio de humildade e de sabedoria, deixar que Deus conduza, já que nós não temos solução para certos problemas. Amém? Ouvir Deus, ouvir a voz certa. Falamos no domingo passado sobre ouvir a voz certa. As certezas daqueles que vencem com Deus são várias certezas. As incertezas não pertencem, no capítulo do Reino dos Céus, aos filhos de Deus. O Reino dos Céus significa o triunfo de Deus a reinar sobre as situações da nossa vida. Daquele que é rei a começar a reinar já na vida daqueles que são dele. Quantos aqui é que são dele? Então nós somos dele, é natural que ele reine sobre a nossa vida, que reine sobre os assuntos da nossa vida, que possamos ouvi-lo e buscá-lo para saber, pedindo que ele conduza os assuntos, que dirija os assuntos que para nós são difíceis ou impossíveis e que nos dirija para a frente. O apóstolo Paulo, no meio daquela embarcação, com 276 pessoas, era o único que ouvia a voz de Deus, o único que chamou a atenção para o perigo que estava adiante. Com certeza os outros tinham as suas religiões, tinham as suas crenças, mas o mundo está cheio de religiões, mas isso não significa que tenha Deus. Ter religião ou ter Deus é muito diferente. Na maior parte dos casos é completamente oposto até. Não se esqueçam que foi a religião que deu ordem para pendurar Jesus na cruz. Quem confunde Deus e religião está a cometer um dos erros mais básicos da sua relação com Deus. Pensando que a religião, ou as religiões, mais de 1200 religiões que há no mundo, todas conduzem para Deus, então estão a pôr em causa a palavra que Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. As religiões são homens com compêndios, com escrituras, com experiências, à procura de Deus, que arrastaram outros que também procuravam Deus. Mas Cristo é aquele que vem de cima, que vem a este mundo, que caminha sobre esta terra e que diz: o caminho para chegar a Deus é por mim, é por aqui, é por esta palavra, e eu sou esse caminho. E não há outro caminho para chegar ao Pai senão este. De facto, o caminho foi perdido desde o Éden. Mas teve que vir Deus cá mostrar-nos o caminho de volta. Porque quando alguém confunde Deus com religião, está a dar um dos erros mais primários, um dos erros mais básicos da sua busca acerca de Deus, por isso é que não o encontra. As pessoas não encontram Deus não porque seja difícil encontrar Deus, porque Deus é achado daqueles que o buscam. E se o buscar de todo o coração, se o buscar com sinceridade, se o buscar com a sua palavra aberta e for sincero de coração, mais rapidamente Deus lhe vai responder do que se o buscar através de religiões, através de caminhos feitos, através de coisas já pré-cozinhadas, através de informações que na maior parte das vezes estão erradas, através de conceitos humanos transformados em filosofias vãs que não resolvem nada. No meio daquele
no meio daquele problema todo, Paulo advertiu-os que era o único que estava ali capaz de ouvir Deus. Não fizeram caso, ele tinha várias certezas. Uma era a certeza da voz certa. Qual é a voz certa para seguir? Num mundo cheio de vozes, o que é que estamos a ouvir? Num mundo cheio de opiniões, num mundo onde todos dizem coisas, num mundo cheio de incertezas, num mundo que já não tem firmeza em nada, que está diluído completamente entre o certo e o errado. Onde já nem as provas da biologia contam para ser homem ou mulher. Num mundo que está tão confuso, que o homem que nasce homem pode não ser homem, uma mulher que nasce mulher pode não ser mulher, mesmo que isto seja do mais básico, do mais normal, do mais natural, do mais cientificamente observável e comprovado. Veja até onde chega a confusão das cabeças do mundo de hoje. Já não tem certeza de coisa nenhuma. O mundo está doido. No meio de tantas vozes, qual é a voz certa? Eu creio que um tempo extraordinário de homens e mulheres que vão ouvir no íntimo do seu coração a voz de Deus que fala ao nosso espírito e que fala à nossa consciência. Amém? A consciência é a voz do seu espírito. A consciência aí dentro é a voz do seu espírito. E é preciso ouvir a voz de Deus. Amém, irmãos? A certeza da nossa vida com Deus, a certeza de pertencer a Deus. Claro, depois todos mudaram de ideias quando viram que aquilo que Paulo falou era o único que estava certo. Depois de verem os resultados da sua negação ao que ele tinha dito, as consequências. Bendito seja Deus. Não é muito difícil olhar para a palavra de Deus e perceber as consequências. Olha as consequências com Israel. Israel rejeitou a vinda de Jesus. Jesus veio, anunciou a palavra, anunciou o caminho. Nem a ver os grandes milagres e sinais que ele fazia. Ele disse, foi o próprio Senhor que disse, se não credes pelas minhas palavras, crede ao menos por causa das obras. Nem assim. Nem a ver os cegos abrir os olhos e ver, nem os paralíticos andar, nem os leprosos a ser sarados, nem os mortos a ressuscitar. Nem assim. A religião cegou tanto as pessoas que eles não conseguiram perceber. Pelo contrário, insultaram, disseram que ele era um falso profeta. Não descansaram enquanto não se viram livres dele, porque estavam a ter uma concorrência muito feroz pela presença do Deus Criador dos céus e da terra. Correram com ele, crucificaram-no, mataram-no. Olha o que aconteceu a Israel, as consequências que isto teve depois. 40 anos depois, aquela geração, marcharam os exércitos de Roma pela cidade de Jerusalém. Destruíram tudo. Não ficou pedra sobre pedra conforme aquilo que o Senhor Jesus tinha dito. Foram espalhados pelas nações da terra, perseguidos de nação em nação ao fio da espada. Nunca mais tiveram sossego até que o tempo dos gentios se terminou. Se há pessoas que não aprendem com nada, ao menos aprendam com a história. Olhem para a história. Olhem para a história de um povo inteiro. Olhem para a história de uma nação inteira que rejeitou o Filho do Deus, Criador dos céus e da terra, que veio a esta terra para os levar de volta para Deus, mas preferiram a religião do que preferiram Deus. A gente continua hoje a preferir religiões, o mundo está cheio de religiões. Deus continua a clamar, a sua palavra continua a gritar aos ouvidos, mas continua a dizer, não, religião é melhor. Com hábitos, com rotinas, com dogmas, com ensinos ridículos, sem ver resultados nenhuns, sem ver Deus na sua vida, sem ver nada mudado, sem ver quando vêm problemas, doenças, enfermidades, não tem resposta.
não veem o sobrenatural de Deus, não veem nada de Deus, mas continuam fiéis nas suas religiões, fiéis nos seus hábitos, nas suas rotinas, nas suas tradições. Continuam a acreditar em coisas que não funcionam. Já fazem lembrar os comunistas. Continuam a acreditar, aquilo é que é fé. Em países inteiros falidos, países inteiros levados à decadência mais abjeta, passando fome, morrendo de fome, continuam a dizer, a luta continua. Que é preciso ser de uma cabeça mais retrógrada, é preciso estar muito cego para acreditar em alguma coisa que nunca funcionou, que nunca deu certo, que não há sítio nenhum que tenha conseguido fazer nada, que cada vez que entram nos países, a falência, a miséria, a fome, a destruição e a guerra, a morte dentro das suas próprias casas e famílias e fronteiras. E continuam a anunciar, e continuam a acreditar, mesmo não tendo uma única prova que funciona. Eles, as religiões e o mundo, nesta cegueira, só pode haver um diabo a controlar isto. Um diabo consegue cegar o entendimento dos incrédulos para que a luz da palavra de Deus não resplandeça. Sim ou não? Só pode ser alguma coisa de facto muito forte que continue a ser capaz de cegar o entendimento às pessoas. Porque só pode ser uma coisa espiritual. Porque humanamente, qualquer pessoa com bom senso somaria 2 mais 2 e chegava a uma conclusão certa. Mas quando a pessoa está completamente ensandecido ou que está cego no entendimento, não consegue ver a verdade e a realidade, mesmo que esteja à frente dos seus olhos, mesmo que as circunstâncias o provem, mesmo que as evidências sejam mais do que perfeitas, mesmo assim, recusa-se a ver. É o princípio da cegueira levado ao extremo. Amém? Glória a Deus. Mas de que é que falamos nós? Ao menos se não se aprende, que se aprenda pelos resultados, que se veja pelas evidências, que se veja por aquilo que acontece. Neste texto que nós falamos hoje, falamos em seguir para a frente com o sobrenatural de Deus. Numa época em que a vida de Elias e a vida da nação de Israel tinham sido desafiados de uma forma extraordinária. Era preciso trazer uma mudança radical para aquela nação e um homem levantou-se, ungido de Deus, chamado Elias, profeta de Deus. Eu creio, glória a Deus, eu creio que nós estamos no limiar de um tempo profético com Deus que vai ser de uma profundidade e de uma realidade extraordinária. Eu creio, em nome de Jesus, creio mesmo. Elias levanta-se então e anuncia que as grandes mudanças e transformações da nação vão acontecer. Tem a oposição das pessoas, das elites da época, tem a oposição do rei, tem a oposição da corte, do seu tempo, tem a oposição da mulher do rei, a Jezabel, tem a oposição de toda a gente que está do lado deles. Quem domina, quem reina, quem se instalou a reinar sobre a nação, está a conduzir a nação para o desastre. Elias levanta-se contra a corrente e anuncia um tempo novo. E Deus está com ele. Glória a Deus. Então Elias começa a mover-se dentro do sobrenatural de Deus. Quantos querem mover-se no sobrenatural de Deus? Mover-se no sobrenatural de Deus fez de Elias, naquela época, como um gigante no meio de uma gente anónima. Poucos nomes se conhecem dessa época. Conhece o nome de Jezabel, de Acabe, os nomes dos profetas de Baal, que mais tarde vão ser mortos, só se sabe o número, 450. Pouca gente mais se sabe os nomes.
E Elias aparece como um gigante no meio de uma geração de gente anónima, dos outros que nunca se deixaram corromper. Havia 7.000 intercessores a orar diante da presença de Deus, mas também não se sabe os nomes. Mais tarde sabe-se o nome dos reis que vêm a suceder, de Azael, rei da Síria, de Jeú, filho de Nimsi, rei sobre Israel, e de Eliseu, que vai suceder como profeta a Elias. Os nomes são escassos, mas o sobrenatural de Deus é extraordinário. Desta viúva de Sarepta nem se sabe o nome, do filho dela também, nem isso sabemos. Quer dizer, Deus, na sua síntese tão apertada, não deixa espaço a não ser para aquilo que é essencial, para se perceber o que é importante e não se perder no meio da novela do acessório. Não há novelas na Bíblia. A Bíblia é uma síntese tão sintética, tão espremida, tão cheia de essência, que não fica nada a mais do que aquilo que é necessário para se saber. Deus está a sustentar Elias, começa por ser perseguido dentro da nação de Israel, enquanto se matam os profetas. Satanás queria acabar com a voz dos filhos de Deus e da palavra de Deus. Os profetas são mortos, os verdadeiros profetas são perseguidos e mortos. E entra pela nação toda a religião de Baal e a adoração ao Deus da lua, o mesmo Deus que adoram os muçulmanos hoje. O Deus da lua, que é chamado ao longo das Escrituras de vários nomes diferentes. O Deus Moloque, o Deus que sacrificava as suas crianças, colocavam-no no altar e eram queimados a fogo. Esse é o mesmo Deus que vai mudando de nome, porque o diabo nunca faz nada, não muda, faz sempre as mesmas coisas, mas vai mudando de nome para se adaptar aos tempos. Agora é Alá, mas o Deus é o mesmo. É um Deus horrível. As profecias dele são terríveis. A exigência dele de matar os próprios filhos e sacrificá-los, você encontra-o nas crianças que são mandadas com bombas à volta deles para se matarem ou matarem outros em nome de uma religião. Quer dizer, nada muda. Ele vai mudando os nomes, mas faz as mesmas práticas. Nisso as religiões são, de facto, conhecidas. As práticas são as mesmas, os nomes é que mudam. A mesma coisa que nas religiões tribais e dos pagãos se fez. Mudaram os altares, puseram nome às práticas dos pagãos, puseram nomes de cristãos, passou a ser a festa do São Pancrácio, a festa da Santa Genoveva, a festa do São João, mas as bacanais, as bebedeiras, as festas, as danças, as coisas, são as mesmas coisas pagãs dos deuses pagãos que adoravam no ano 300 de Constantino, quando quis restaurar o Império de Roma através de Constantinopla. O paganismo continuou igualzinho, as festas continuaram as mesmas, os nomes é que mudaram. E isso é uma técnica usada que você encontra na Bíblia, encontra no conhecimento da palavra de Deus que lhe dá e encontra na realidade histórica das coisas que pode conferir pela história. Elias combateu isto. E depois de ter sido guardado nas mãos de Deus, ouvindo a voz de Deus, indo para o monte e ficando a ser alimentado pelos corvos, Elias, a seguir, ouviu a voz de Deus dizendo-lhe para ir a Sarepta de Sidon. Sarepta é uma cidade que ainda hoje, há algum tempo antes eu vi num documentário na televisão acerca desta cidade de Sarepta, ao sul do Líbano. Ainda hoje lá está esta cidade, Sidon. E dizendo-lhe que ali uma mulher viúva o ia sustentar, ia cuidar dele. E lá foi ele para lá. Chegou lá e encontra uma mulher viúva, pobre, que tem o último bocado de azeite e de farinha
em vasilhas para fazer o último bolo e morrer. É isso que ela própria diz e fala sobre isto. E Elias chega a falar-lhe esta palavra, dizendo para lhe trazer um pouco de água e a seguir para lhe trazer um bocado de pão. Quando ela disse, não tenho mais nada, vou fazer um bolo, vou comer eu e o meu filho e morremos porque não temos mais nada. Acabou tudo. Não temos mais de comer, não temos mais nada. Aqui começa uma grande história do sobrenatural de Deus. Aqui começa uma revelação belíssima da presença de Deus e do poder de Deus. Meus queridos irmãos, aqui começa uma dicotomia, uma diferença muito grande entre o mundo e os filhos de Deus. O mundo não entende isto de maneira nenhuma. Só os filhos de Deus conseguem perceber a dinâmica do sobrenatural de Deus que está nesta palavra. É certo que Elias lhe pediu água. E é certo que a seguir lhe pediu primeiro para ele um bocado desse tal bolo que ela ia fazer. Faz um pequenino para mim primeiro e traz-me. O mundo não consegue perceber isto. O mundo esbarra logo aqui, olhando para isto, pensa, como é que este homem, a ver esta mulher na situação que ela está, ela e o filho, teve a coragem de lhe pedir primeiro para ele um bocado desse bolo, que já era pouco, que ela ia comer, ela e o filho iam morrer, e pede primeiro para ele. E prometeu-lhe que se ela fizesse isso, que a farinha não ia acabar e o azeite não ia acabar. De facto, Elias convidou-a para ela entrar no sobrenatural com ele. Convidou-a para ela entrar naquela aventura com Deus que ele já estava a seguir. Deus não iria falhar. Deus iria multiplicar. Deus não iria deixar faltar nada. Deus ia fazer com que uma abundância chegasse não só à vida de Elias, mas à vida daqueles que estivessem à sua volta. Amém, irmãos? Este é um tempo que nós entramos na nossa vida em nome de Jesus. Este é o mesmo tempo de Deus que estamos a viver hoje. É o tempo de pertencer ao reino dos céus e menos ao mundo em que nós estamos. É o tempo de depender mais de Deus do que do emprego. É o tempo de confiar mais nas portas que Deus abre, nas soluções que Deus faz aparecer, na multiplicação que Deus causa e faz aparecer na nossa vida, do que nos meios que estão à nossa disposição. Deus pode usar situações, mas Deus é aquele que abençoa em tudo o que nós colocamos as nossas mãos. Amém? Esta mulher está diante de uma situação impossível. A farinha está a terminar, o azeite está a terminar, vai fazer um bolo, foi lá fora apanhar uma lenha, vem para dentro e encontra o milagre à sua frente. Ela não encontrou Deus, ela encontrou Elias como servo de Deus. Mas encontrou o Deus de Elias. Encontrou o Deus que estava a operar na vida dele e está a operar na nossa vida. Este é um tempo novo na igreja em que vocês, à volta, as pessoas que não conhecem Deus, vão encontrar o Deus que opera na sua vida. O Deus que opera os milagres na sua vida. Eles precisam de ver o Deus que trabalha na sua vida, o Deus que causa os milagres na sua vida. O Deus que você anuncia não é um Deus de pedra, não é um Deus estático, não é um Deus de religião, é um Deus que o cura, é um Deus que o liberta, é um Deus que o abençoa, é um Deus que o prospera, é um Deus que se manifesta na sua vida e mostra o sucesso, a vitória, a saúde, a bênção de Deus na sua vida, e por causa dessa presença de Deus na sua vida, você nem precisa falar muito. Precisa só dizer, venha e siga-me e veja, o meu Deus que opera em mim vai operar em si também. O Deus que vai realizar alguma coisa na minha vida, que está a fazer na minha vida, vai fazer na sua. O Deus que me curou vai curá-lo a si também. O Deus que me abençoou vai abençoá-lo a si também. Esse é um tempo de menos palavras e mais factos, mais ações, mais realizações, mais resultados e menos palavras
Nós temos que passar às ações e menos às palavras, em nome de Jesus. Deus estava a dirigir a situação toda. Elias estava a seguir as instruções. E é muito interessante porque Deus disse, há uma viúva lá, ela vai cuidar de ti. Quem pensasse que esta viúva estava a nadar em dinheiro e era dona de uma poderosa fortuna e que o profeta não lhe ia faltar nada porque ele ia viver lá, na mansão, chegou um milagre à vida dela. De facto, o Deus que chegou para abençoar, chegou para multiplicar, chegou para fazer aparecer resultados onde não havia, chegou para multiplicar. Quantas e quantas pessoas chegaram na igreja em situação muito tremida, passaram por lutas e batalhas difíceis e hoje, olhando para trás, como está a sua vida tão diferente, tão firme, tão abençoada, tão mudada pelo poder de Deus. É disso que nós queremos falar. É dessas coisas que nós podemos dar graças a Deus. Também há aqueles que passaram, que ouviram, mas não fizeram caso nenhum daquilo que ouviram. Ainda hoje eu falava nestes dias com um irmão que disse, olha, você e sua esposa estavam na mesma situação que outras pessoas, outro casal, nas mesmas realidades. Veja a diferença entre vocês e eles. Veja o que acontece convosco e o que acontece com eles. Não tem nada a ver com ser amigos ou não, tem a ver com ouvir Deus e fazer o que Deus diz, ou ouvir Deus, entrar por um ouvido e sair por outro, porque há pessoas que acham que sabem mais do que Deus e do que a palavra de Deus. Mas nós precisamos de ter um espírito ensinável e precisamos de ouvir e de seguir as instruções de Deus. Elias é um grande profeta de Deus e, no entanto, perguntou ao Senhor, e agora, o que é que eu faço? E Deus diz, vai para Sarepta. Seguiu as instruções de Deus. E chegado lá, deu instruções, disse a esta mulher, agora coloca Deus em primeiro lugar. Se vamos ter Deus na nossa vida, vamos ter que colocar Deus em primeiro lugar. Se vamos ter o sobrenatural de Deus a operar na nossa vida, vamos ter que colocar Deus em primeiro lugar. Havia pouco, não havia quase nada. O que havia ali era tão pouco que dava para uma refeição e terminava. E Elias disse, então vamos pegar neste pouco e vamos colocar Deus em primeiro lugar. Por isso ele pediu para ele primeiro um pequeno bolo. Como é que o mundo vai entender isto? Não tem noção nenhuma de perceber, não tem maneira nenhuma de entender o sobrenatural de Deus. Mas o que ele estava a pôr em prática era o exercício de um princípio de Deus. Se você colocar Deus em primeiro lugar, Deus vai dar o resto tudo das coisas que são precisas. Mas a escolha é sua. A escolha é sempre nossa. Nós vamos colocar Deus primeiro ou não, segundo as nossas opções. A vida é feita de escolhas e opções. E nós escolhemos se colocamos Deus em primeiro lugar, se ouvimos a voz de Deus, se obedecemos às instruções de Deus ou não. Colocar Deus em primeiro lugar é uma instrução de Deus. Elias só pôs em prática aquilo que está escrito. Elias sabia que se colocar Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas serão acrescentadas. Hoje nós temos isso feito como um princípio. Um princípio claríssimo no Novo Testamento, dito pelo próprio Filho do Deus Altíssimo. Pela boca de Jesus. Amém? Hoje temos esse princípio claro diante de nós. Não quer dizer que esse princípio não estivesse ativo e não fosse um princípio que estivesse visível nas Escrituras ao longo de milhares de anos. Mas esse princípio ativo funcionou através destes milhares de anos e é um princípio que nós conhecemos nas Escrituras. Colocar Deus em primeiro lugar. A viúva de Sarepta tinha um espírito ensinável. Ela ouviu e fez. Resultado, nunca mais terminou a farinha, nem acabou o azeite. Continuou a fluir a bênção de Deus e a multiplicar-se todos os dias. Vai haver suprimento para as necessidades da sua vida? Com certeza. Você coloca Deus em primeiro lugar? É a pergunta. Se colocar Deus em primeiro lugar,
pode passar por diferentes fases da sua vida, por diferentes alterações da sua vida, por muitas situações diversas ou até controversas, mas a sua vida vai triunfar, porque Deus não pode falhar de cumprir a sua parte se nós fizermos a nossa. Deus não pode deixar de cumprir as suas leis e os seus princípios, que são imutáveis, e a sua palavra é mais firme que os céus e a terra. Deus não pode falhar de fazer a sua parte. A seguir a isto, a vida seguiu. E mais à frente, nós nunca sabemos o que vai acontecer mais à frente. Se Deus não nos mostrar, não nos der uma revelação, nós não temos maneira de saber. Você nunca sabe a sua vida daqui a um ano como estará. Onde estará daqui a um ano? Como estará a sua vida daqui a 2 anos? Como estarão pessoas à sua volta que são importantes para si hoje? Os seus filhos ou aqueles que têm netos, como estarão os seus netos daqui a 10 anos? Como estará a vida daqui a mais algum tempo à sua frente? Hoje você olha e não sabe. Deus sabe, mas nós não sabemos. Mais à frente. Ai, que bom que esta mulher ouviu. Que bom que esta mulher escutou aquela palavra e entrou naquele caminho do sobrenatural de Deus. Este é um tempo novo em que você está convidado para caminhar no sobrenatural de Deus para a frente na sua vida. Então, pastor, qual é a diferença entre caminhar no sobrenatural de Deus ou caminhar apenas como um religioso? A diferença é muito grande. Você está e vai enfrentar batalhas ao longo da sua vida. Ou vai enfrentá-las com Deus ou sem Deus. A escolha é sua. Vai enfrentar batalhas de problemas que vão surgir mais à frente. Vai enfrentá-los com Deus ou sem Deus. Diga para o seu irmão, a escolha é sua. Nós escolhemos. A diferença entre os filhos de Deus e o mundo é que eles lá fora decidiram que vão enfrentar tudo sozinhos. A diferença com aqueles que são inteligentes é que dizem assim, não, eu preciso de Deus na minha vida. Eu não quero enfrentar estas coisas sem Deus. Eu não sei o que me espera, eu não sei o que está à frente. Se Deus não me mostrar ou revelar, eu não sei nada do que vai acontecer. Alguma vez, como nós precisamos de crescer espiritualmente. Alguma vez eu imaginava coisas que teria que passar na minha vida. Poderiam ter sido evitadas muitas delas, com certeza. Mas tanta coisa nós não sabemos. Tanta falta de conhecimento. Às vezes falta de sabedoria que não tínhamos. Às vezes a falta de experiência em outras áreas. Tantas coisas e principalmente a falta da revelação de Deus na nossa vida. Desde que começa a caminhar com Deus na revelação de Deus, o diabo não consegue fazer nada. Não consegue fazer nada das coisas que planeou. Não basta ser crente. É preciso viver no sobrenatural de Deus na nossa vida. Esta mulher juntou-se à pessoa certa. Caminhou com a pessoa certa. Ouviu da palavra de Elias o conselho de um grande profeta de Deus. E mesmo não sendo ela uma mulher profeta, recebeu o galardão de profeta na sua vida por causa de se associar a um caminho que já estava muito elevado da glória de Deus na vida de Elias. Avançou com Deus para a frente, sem saber o que estava à sua frente. Mais tarde, o próprio filho dela morreu. Mas Deus estava lá, na presença da vida de Elias. Amém? E se não estivesse Elias? Tinha havido solução para este problema ou não? Eu lhe digo claramente, sem a menor dúvida, não tinha havido solução nenhuma. É aqui que muita gente não entende. Pensa que é tudo a mesma coisa, que é tudo igual, mas chega um tempo em que você vai perceber que não é tudo igual, que a obra de Deus não é toda igual, que os níveis de crescimento das pessoas não são todos iguais. Quem me dera ter hoje, ter tido há 10 anos, há 20 anos, o que eu sei hoje, quem me dera ter sabido isso com Deus, o que eu sei hoje teria evitado muitas lágrimas, teria evitado muitas feridas na minha vida, teria evitado muitas situações que passei
se eu soubesse. Mas nós crescemos ao ritmo que crescemos, chegamos onde temos que chegar depois de passar algumas coisas, depois de buscar Deus. Elias já tinha passado tanto e tinha chegado a este nível tão alto. Os níveis da palavra de Deus e do poder de Deus não são os mesmos. Como não são em nada. O conhecimento não é o mesmo. O nível de revelação de Deus não é o mesmo. Os resultados também não são os mesmos. Quem mete tudo no mesmo saco e pensa que é tudo igual, está muito enganado. Muito enganado. Elias fez toda a diferença na vida desta mulher. Que sejamos todos nós capazes de fazer uma diferença muito grande na vida de outros à nossa volta, anunciando-lhes o poder de Deus, trazendo o poder de Deus, demonstrando o poder de Deus na nossa vida. Amém, irmãos? Quando foi entregue o menino morto nos braços de Elias, ele levou para aquele quarto lá em cima que aquela mulher lhe tinha preparado. Levou-o para lá, clamou diante da presença de Deus e a vida da criança foi restaurada. Diz no versículo 22 que a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino, trouxe-o do quarto para a casa cá embaixo e o entregou à sua mãe e disse: vê, aqui está o teu filho que está vivo. E esta mulher então disse a Elias: nisto conheço agora que tu és mesmo um homem de Deus, que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Agora ele não tinha mais dúvida nenhuma. Já não era só pela farinha, não era só pelo azeite, não era só por milagres diários, era só porque Deus faz coisas que são impossíveis. Eu creio num tempo em que nós vamos ver Deus operar no nosso meio coisas impossíveis. Que mesmo a pessoa mais recalcitrante, a pessoa mais dura, a pessoa mais insensível às coisas de Deus, a pessoa mais difícil de convencer, vai chegar um momento em que vai ver coisas tão impossíveis que vai dizer: isto só Deus é que fazia isto. Nós temos visto coisas tão lindas, temos visto curas tão maravilhosas, mas eu creio num tempo ainda maior em que vamos ver coisas tão extraordinárias que vamos poder dizer juntos: só Deus, só o Senhor é Deus, só Deus, só Deus. Peça coisas hoje que só Deus pode fazer, que só Deus pode trazer, que só Deus pode chegar à sua vida com esse presente nas suas mãos e entregá-lo, e você dizer: de facto, para fazer isto, só tu, Senhor. Só tu é que sabias que eu precisava disto, só tu é que sabias a minha necessidade, só tu é que sabias a minha angústia, só tu é que conhecias este segredo, só tu é que podias trazer esta resposta. Só Deus, só Deus, só Deus. Quantos recebem? Vamos agradecer. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra ao nosso coração. Damos-te graças desta palavra produzir um fruto de glória em nossa vida. Damos-te graças desta palavra produzir resultados extraordinários na vida dos teus filhos. Nada é demais para ti. Nada é mais do que aquilo que nós podemos imaginar, ou podemos pedir, ou podemos pensar. Para Deus não há coisas demais. Deus é o Deus dos impossíveis. Aquele a quem nós entregamos nas suas mãos, entregamos as nossas limitações, entregamos as nossas dificuldades, entregamos nossos problemas. Deus é aquele que faz aparecer as soluções das coisas que são impossíveis para nós. Nós te damos graças hoje. Diga isso comigo: meu Deus, eu quero ver os impossíveis, que não deixam nenhuma margem de dúvida acerca de que só Deus tem poder para fazer. Eu dou-te graças hoje das tuas respostas, das soluções que vêm das tuas mãos. Acompanha-me ao longo do caminho, Senhor. Abre os meus olhos para ver. Derrama do sobrenatural sobre a minha vida, para viver neste tempo profético. Que sejas tu a dirigir e que seja eu a seguir as tuas instruções. Que o meu coração esteja aberto com o espírito ensinável
para te colocar a ti em primeiro lugar sempre e obedecer às instruções que tu deres. Eu quero ver Deus agir todos os dias, suprir cada necessidade, trazer a sua revelação, mostrar a verdade, deixar tudo claro e trazer solução para cada necessidade, abençoando, mostrando a sua bênção. Eu quero avançar com Deus todos os dias da minha vida, porque eu não conheço tudo o que está à frente se não for Deus a revelar, se não for o Senhor a mostrar. E sobretudo eu nunca teria respostas que estão para além das minhas limitações humanas se não fosses tu a fazer. Eu creio em nome de Jesus que Deus fará mais do que qualquer problema que vier, que Deus fará melhor e mais além de qualquer necessidade que surgir, que Deus suplantará todo o mal, que o seu poder manifestará a sua presença extraordinária, fará suprir qualquer vazio, qualquer mal que surgir, Ele o colocará debaixo dos nossos pés, porque maior é o seu poder que está sobre a nossa vida. Por isso entrego tudo nas tuas mãos e confiarei em ti, Senhor, porque para ti não há impossíveis. Tu és o Deus dos impossíveis. E nós nesta oração em uníssono oramos hoje diante do teu trono, pelo sangue de Jesus sobre a nossa vida. Querido Espírito Santo, vem encher o nosso coração, vem dirigir os nossos passos, vem guiar-nos em tua mão poderosa e vem glorificar o nome de Jesus e o nome do Pai. Nós te agradecemos hoje, de todo o nosso coração, tudo o que tens preparado para fazer, as portas que tu abres, as soluções que já preparaste, que são derramadas sobre a nossa vida e que nós recebemos aqui e agora. O sobrenatural de Deus a agir sobre a nossa vida, de modo a suprir não só todas as necessidades, mas a suprir com milagres extraordinários as nossas limitações. Eu creio. Quantos creem? Levante suas mãos, fica a orar, deixe-me orar por si agora. Querido Senhor, eu oro pelos meus irmãos. Oro em nome de Jesus por aqueles que estão em batalhas, situações que se não fores tu a responder e a trazer o milagre, a trazer a resposta, não há maneira de chegar lá. As nossas limitações ficam, mas o teu poder é sem limites, a tua grandeza é sem limites. Derrama desta unção sem limites sobre a vida dos teus filhos e glorifica-te, meu Deus, nas vitórias das coisas que estão a pedir agora, a clamar diante de ti agora. Fale com Deus agora sobre aquilo que você estiver a pedir. Não se distraia com nada, peça que Deus lhe ajude nestas coisas, peça o que precisa que Deus faça em favor da sua vida. Não fique sozinho a batalhar contra esse problema, não fique sozinho nessa luta. Lembre-se, se Deus estiver na batalha consigo, se você lhe pedir, Ele entra nessa batalha e Ele faz aparecer a vitória na sua vida. Senhor, tu disseste que se nós pedimos, recebemos. Tu disseste que és poderoso para fazer acontecer tudo ainda mais além e melhor do que aquilo que nós temos pedido ou pensado. Faz isso agora na nossa vida. Derrama desta unção, derrama do teu poder agora sobre as situações que estão a ser entregues nas tuas mãos, sobre as coisas que nós trazemos e colocamos no teu altar, diante da tua presença. Derrama desta unção poderosa, quebra as cadeias do jugo, rompa as opressões, faz desaparecer o sofrimento, faz desaparecer as limitações e as coisas que nós não vemos, que não sabemos. Mostra tu, mostra a verdade, revela-nos a verdade, abre os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, para ver mais além, para ver mais longe, para ver melhor, para perceber, Senhor, para entender mais e melhor do que aquilo que está diante dos nossos olhos. Não nos deixes ficar apenas a olhar as coisas visíveis, mas ajuda-nos a ver para além do que está diante de nós. Em nome de Jesus, entregamos as coisas que são para nós impossíveis de vencer, difíceis demais.
Entregamos as pedras de tropeço à nossa frente que outros puseram, sejam removidas agora pelo Teu poder. Seja removido todo o mal, removido e aberto um caminho para se poder avançar. Sejam ao encontro de cada irmão e irmã em Cristo as pessoas certas, as respostas certas, as soluções que Deus já preparou. Assim nós oramos com fé de todo o nosso coração. Oramos e pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Damos um aplauso para Deus. Graças a Tua palavra.